Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, nossa live da aula, né? Então, vamos chegando. Estou vendo o pessoal aí. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula, né, à distância, né? Nesse período de quarentena, que não, como eu posso dizer para vocês, a gente não tem uma data para dizer quando acaba, né? Então, grau A é certo, né? A não ser que mude alguma coisa, mas acho que é bem provável. Acho que no próximo mês nós vamos ficar ainda de quarentena, né? Nós vamos ter que fazer, então, a avaliação do grau A da forma à distância. O grau B, ninguém sabe, né? Mas, assim que houver uma definição, vamos, então, passar isso para vocês, tá? Espero eu que no grau B possamos ter aula. Mas isso não depende de mim, também não depende da FTech, né? Depende de forças maiores, tá? Então, esperamos que tudo transcorra bem e que possamos passar por essa turbulência da melhor forma possível. Bom, então a nossa dinâmica de aula, a partir de agora, vai ser assim. Eu sempre vou postar a aula com antecedência. Quanto essa antecedência, não sei. Porque demora para fazer uma aula, tá? Demora para fazer aula. E eu fiz a aula de vocês ontem e hoje de manhã eu tinha visto que eu não tinha postado nada. Então eu comecei a postar as coisas e isso às vezes demora, tá? Então, eu vou postar as aulas, pelo menos até quinta-feira de manhã eu devo postar tudo. Tá? Mas essa é a dinâmica. Eu sempre vou postar as aulas com antecedência de algumas horas e a gente faz a live a partir das 7h30. Sempre com o chat inicial, porque questões que a gente possa conversar por lá, e depois a gente vem para a aula, ok? Também fico à disposição de dúvidas, caso haja necessidade de dúvidas de gravar vídeo, eu também gravo durante a semana, sem problemas. E é um aprendizado, né? O primeiro vídeo eu postei para vocês, ficou horrível, foi melhorando e agora a gente está num vídeo melhor, tá? Então tá. Então, como é que vai funcionar a dinâmica? Eu vou aqui abrir o PowerPoint da aula de hoje. Então tá. Essa é a aula da semana passada. Diminuída. Né? O que seria na semana passada, eu diminuí. Porque lá nós teríamos 3 horas para debater tudo aquilo no PowerPoint, aqueles slides, certo? Boa noite. Desculpa, pessoal, mas vamos fechar os microfones aí, tá atrapalhando muito a aula. Eu estou escutando o microfone, eu estou escutando barulhos externos. Tá? Então, nós vamos ver aqui. Tá, nós vamos retomar a aula passada, todos os pontos da aula passada, e para começar do zero, tá? Começando do zero. Bom, então, nessa aula, a aula que vem, nós vamos estar trabalhando com sistemas lineares, resolvendo escalonamentos, depois determinantes. Mas vamos focar em sistemas lineares, vamos focar em escalonamento. Bom, o que é um sistema linear? Por exemplo, todo mundo já recebeu por WhatsApp aquelas historinhas assim do tipo, você tem 3 maçãs, né? Aquilo é um sistema, tá? Só que é um sistema não linear, porque lá pelas tantas aquelas maçãs vão se multiplicar por, sei lá, com inteiras, e aí acabou a linearidade. Por que acabou a linearidade? Porque num sistema linear eu tenho variáveis, uma variável, 2 variáveis,
N variáveis, certo? Que elas multiplicam um número. Então, isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. Então, eu não tenho multiplicação de variáveis. Isso é um sistema linear. As variáveis não se multiplicam. Por exemplo, quando eu olho para esta equação, eu tenho 3 variáveis. Eu tenho x, eu tenho y e eu tenho z. Isto é uma equação linear. Por que ela é linear? Porque as variáveis não se multiplicam. Se eu fizesse 2x mais y vezes z igual a 8, isso aqui é não linear, certo? Por quê? Porque o y e o z se multiplicam. Então, isso é não linear. Tá? E a solução para uma solução, tá? Uma solução, aqui eu disse, é uma solução. Uma equação linear como essa tem infinitas soluções. Infinitas. Cada um pode achar uma perna para essa equação e fechar. Eu achei essa aqui. 2 menos 1 e 5. Tem infinitas soluções. O mesmo vale para essa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 variáveis. As variáveis, elas somam ou subtraem. Elas não estão multiplicando. Se elas não se multiplicam, então é um sistema linear. Tá? E essa aqui é uma solução, não é a solução. Tá? Pode existir infinitas soluções para essa equação. Certo? Então, uma equação linear é uma soma. Certo? Eu sempre vou poder escrever uma equação linear por um somatório. Certo? Bom. Então, isso é uma equação linear. Tá. Vamos adiante. A álgebra linear, quando a gente fala em álgebra linear, ela é uma álgebra que envolve exatamente o quê? Equações lineares, certo? Essas equações lineares, elas apresentam uma série de propriedades lá dentro dos espaços vetoriais. Bom, isso não é assunto dessa disciplina, mas é o que dá nome à disciplina em si, álgebra linear. Bom, vamos fazer um problema. Tá? Problema dos livros. Tá? Então, você tem uma livraria que vende 4 tipos de livros. Livros do 6º ano, do 7º ano, 8º ano e 9º ano do ensino fundamental. Então, ela vende 4 livros. Então, eu tenho a livraria A, a livraria B, a livraria C e a livraria D. Então, cada linha é uma livraria. Cada coluna é um tipo de livro. Então, foram vendidos 2 livros. Então, na livraria A, foram vendidos 2 livros do 6º, 2 do 7º, 3 do 8º e 2 no 9º. E o valor arrecadado foi 563. Certo? Então, eu tenho 2 matrizes aqui. Vamos organizar em 2 matrizes. Eu tenho uma matriz A. Tá? Tem uma matriz A. Eu e essa caneta aqui, às vezes a gente não se dá bem. E uma matriz... Opa, isso parece criança. E uma matriz B. Certo? Então, eu tenho 2 matrizes. Essas 2 matrizes... Vou apagar e fazer uma coisa decente. Essas 2 matrizes, a A e a B, elas correspondem a coisas diferentes. Aqui eu tenho número de livros vendidos. Aqui eu tenho quantidade recebida. Qual é a pergunta do problema? Né? Ela quer saber o preço de venda. Então, eu tenho uma quantidade, é o A. É quantidade. Foi multiplicado pelo preço de venda. Não conhecemos o preço de venda. Então, nosso preço de venda é X. E isso resultou no quê? Num total. B. Então, isso aqui é quantidade. Deixa eu botar a letra Q de quantidade. Isso aqui é o preço.
E isso aqui foi a nossa receita. Certo? É bem simples. Se eu tenho 563 e foram vendidos, sei lá, 20 livros, quanto vale cada livro? Mas só que cada livro do 6º ano, cada livro do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano tem preços diferentes. Então, a gente vai ter quais incógnitas? Quais são as variáveis do problema? As variáveis são preço, né? Então, as variáveis são preço. Então, X é o preço do livro do 6º ano. Né? O Y do 7º. O Z do 8º. E o W do 9º. Certo? Então, são essas as nossas variáveis. Isso eu vou explicar, vai ficar explicitado mais adiante. Então, esse é um problema. Tá? Então, você quer saber qual é o preço dos livros. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Tá ali. X é o preço do livro do 6º, Y do 7º, Z do 8º e W do 9º. Então, o que eu tenho? Se eu for pegar a primeira linha, eu vou ter qual equação? 2x mais 2y mais 2z mais 2w mais 3z mais 2w dá 563. Então, se eu multiplicar a quantidade pelo preço, quantidade pelo preço, quantidade pelo preço, me dá quanto? Me dá o valor total. Então, esta equação é para a livraria A. Então, para a livraria B, eu tenho essa equação. Então, preço, quantidade vezes preço, mais quantidade vezes preço, mais quantidade vezes preço, dá a minha receita, que está aqui. Esta aqui, na livraria C, só vendeu o livro do 7º ano. E foram arrecadados R$304. Essa aqui é a mais simples de saber, né? Quanto vale o Y. E, por fim, na livraria D, eu tenho essa equação. Repara, eu tenho 4 equações lineares. As variáveis não estão se multiplicando. Então, as 4 equações são lineares. Certo? Bom. E aí, então, eu tenho o quê? Um sistema linear. O que é um sistema linear? É um conjunto de equações, certo? O sistema linear é um conjunto de equações que tem a mesma solução. Ou seja, eu tenho 4 equações. Então, eu tenho 4 equações. 4 variáveis e as variáveis satisfazem as 4 equações. Ou seja, o valor de x, o valor de y, o valor de z e o valor de w tem que satisfazer as 4 ao mesmo tempo. Nós vamos ver que a gente vai chegar a uma resposta e a resposta que a gente vai chegar vai satisfazer todo mundo. Certo? Professor, sempre eu vou ter 4 equações, 4 variáveis, 5 equações, 5 variáveis, 10 equações? Não. Mas o nosso objetivo como engenheiro, e aí eu falo como... Vamos pegar o trabalho de vocês na engenharia, é sempre ter o mesmo número de incógnitas, ser o mesmo número de equações. São muito raros os casos onde você não tem o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de equações. São raros. Sempre se busca ter o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Por quê? Porque quando há um desbalanceamento, o problema fica mais difícil. Tá? Bom, em engenharia, praticamente todos os problemas que eu vi, com algumas exceções, sempre são balanceados. Ou seja, o número de equações é igual ao número de variáveis. Tá. Então, um sistema linear, ele pode ser escrito na forma matricial. E aí entra a grande sacada do sistema linear.
todo sistema linear é uma equação matricial. Então, você olhou para um sistema linear. Então, você vai vir daqui e vai escrever um sistema matricial, uma equação matricial. E essa é uma equação matricial clássica. É o A vezes o X igual a um B. Sistema matricial clássico. AX igual a B. X é a minha incógnita, é a minha matriz de incógnitas. O A é a matriz dos coeficientes. O que tem que ficar claro na matriz dos coeficientes? Que esta é a coluna do X. Repara. 2, 2, 0. Quantos X tem aqui? Nenhum. 0 e 3. Aqui é a coluna do Y. 2, 1, 5, 2. Aqui é a coluna do Z. 3, 2, 0. Quantos Z's tem? 0, 5. E esta é a coluna do W. Quantos W's eu tenho? Eu tenho 2, 4, 0W e 1. Então, primeira equação, segunda equação, terceira equação, quarta equação. Certo? Ou seja, esta matriz aqui, ela pega os coeficientes do lado esquerdo da equação. Certo? Tá. Repara outra coisa. Essa notação aqui, isso aqui é uma multiplicação de matriz. Certo? Eu estou fazendo uma multiplicação de matriz. Se eu pegar essa matriz aqui e multiplicar por esta aqui, o que vai resultar? No sistema linear. Então, se eu faço a multiplicação de matriz, resulta no sistema linear. Certo? Igual ao meu lado direito. Aqui não tem mistério, mas a gente tem que estar bem claro que a gente pegou um sistema linear, vai escrever ele numa forma de matriz, e é muito importante a matriz A. Tá? A matriz A, ela é muito importante. Certo? Vamos ver aqui o que mais. Tá? Então, tá. Então, a equação matricial, x igual a b. Então, a gente sempre tem que obter uma equação matricial. Então, aquela história, o mesmo número de equações ser igual ao mesmo número de incógnitas me gera uma matriz A quadrada. E matrizes quadradas são o que nós queremos. Sempre vamos querer matrizes quadradas. Então, isso é importante. Tá? Bom, então, tudo aquilo que a gente já tinha falado. Bom, eu quero agora fazer uma matriz, eu quero escrever esse sistema de uma forma mais simples. Ora, o que acontece? A minha equação 3, ela só tem uma incógnita. Então, eu já posso descobrir quem é. Quanto vale o y? Quanto é que vale o y? 60,9. Simples. Né? Simples. Faço y igual a 304 dividido por 5, 60,9. O que eu faço com esse 60,9? O que eu faço com ele? Substituo aonde tem y, né? Então, aqui era o y. Botei 60,9. Aqui era y, 60,9. E aqui era y, 60,9. Né? E o que vai acontecer com o meu sistema? Vão ficar 3 equações e 3 variáveis. Certo? Então, o que vai acontecer? 3 equações, 3 variáveis. E a minha nova equação matricial, então, agora é esta. Tá? Então, essa aqui é a minha nova equação matricial. Então, o que acontece nessa nova equação matricial? Aqui eu tenho a coluna do x, aqui eu tenho a coluna do y. O y não, né, professor? Coluna do z, né? Vou apagar aqui. Coluna do z. E aqui eu tenho a coluna do w. Então, coluna do x,
do Z e do W. Né? Vamos apagar aqui e fazer uma coisa decente. Né? Então, coluna do X, do Z e do W. Então, estas são as nossas incógnitas agora, nossas variáveis. O X, o Z e o W. Tá? E aí o meu sistema está escrito bonitinho, com uma equação matricial, AX igual a B. Tá ali, ó. Certo? Então, AX igual a B. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que tem mais aqui. Vou apagar isso aqui e vamos adiante. Então, o A, o X e o B. Tá. Bom, aqui vem um papo interessante, que é aquele que está na videoaula, que eu deixei uma videoaula lá para vocês da videoteca. E lá naquela videoaula da videoteca, então ele vai explicar por que a matriz inversa é importante. Eu vou deixar esse papo para a videoteca, tá? Explicar o porquê. Mas, quando eu resolvo um sistema linear, eu estou trabalhando com uma matriz inversa. Ou seja, eu tenho um A vezes um X igual a B. Então, eu tenho A vezes X igual a B, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. AX igual a B, já tem tempo. Tenho AX igual a B, eu quero isolar o X. Então, eu vou ter uma matriz inversa. Ah, professor, mas a gente não aprendeu a resolver matriz inversa. Como eu obtenho uma matriz inversa? Eu não expliquei e não pretendo explicar. Ah, professor, mas como assim? Matriz inversa é um trabalho ingrato para fazer à mão. Tá? Já aviso. E eu não vou fazer. Tá? Quem quiser, vai achar uns videozinhos, vai achar. Por quê? Porque quando alguém precisar calcular a matriz inversa, vai usar um software, vai usar um Scilab, vai usar o MATLAB, vai usar o Octave. Certo? Como eu fiz agora. Né? Eu tenho aqui e calculei a matriz inversa. Pronto. Tá? Vai usar um software. E não vamos perder tempo resolvendo matriz. Ia demorar uma aula para fazer a matriz inversa. Isso aqui é uma conta. Olha, gente,